partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia, mais um minuto. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca. Nós estamos entrando no ar com Debates na Globo. Hoje, terça-feira, ou melhor, hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Globo Juiz de Fora. Hoje vamos falar das novas regras para os partidos políticos e para as eleições do ano de 2020. Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Globo o cientista político, advogado, professor Cristiano Santos, nosso parceiro aqui da Rádio Globo, sempre juntos nos comentários e análise políticas. Doutor Cristiano, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. É um grande prazer sempre estar presente aqui, discutindo esses temas. É uma mesa sempre muito bem qualificada, que eu honradamente participo. É um tema que para mim é muito caro, que é o tema da legislação eleitoral, das mudanças que estão ocorrendo, né? Da mudança que foi proposta pela Lei 3.877, mais uma mini reforma eleitoral, né? E com alguns vetos presidenciais. Vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Nesta hora estaremos também na companhia do Dr. Renato Garcia, advogado, debatedor aqui da Rádio Globo Juiz de Fora, mais uma vez trazendo suas opiniões, suas análises para o Debates na Globo. Doutor Renato, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Prazer é nosso, é uma satisfação a gente poder estar expondo as nossas ideias, né? Às vezes desabafando um pouco desses problemas que tanto nos afligem, e também meu cumprimento aos nossos ouvintes, prezados ouvintes, esperando mais uma vez fazer um programa que possa agradar a todos. Quinta-feira, 3 de outubro de 2019, vem com a Rádio Globo em mais um Debate na Globo. E para você que nos acompanha no Facebook, deixe já a sua mensagem, a sua participação, seus comentários. O Facebook está aberto para que você possa interagir conosco. Vamos dedicar este primeiro bloco para, de forma didática, trazer para o nosso público ouvinte todas as propostas e, dentro desses dispositivos legais, quais serão para o próximo ano, ou melhor, a partir de 2020, a gente sabe muito bem que essas regras já pretendem estar valendo. É isso mesmo, doutor Cristiano? O que a gente pode trazer para o ouvinte de mudança significativa para o próximo ano? Bom, a Lei 3.877, né, que foi aprovada no dia 27 de setembro, do último dia 27 de setembro, que recebeu alguns vetos do presidente da República, né, para a audiência entender bem, né, todo o processo legislativo ele passa pela Câmara, depois pelo Senado, e quando aprovado ele vai para a sanção presidencial. O presidente sancionou o projeto de lei, que foi transformado em lei, e na verdade essa lei ela altera duas leis importantes, que é a lei dos partidos políticos, né, a chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e a legislação que trata das eleições, além do Código Eleitoral e outras resoluções, outros decretos que tratam da questão eleitoral. Basicamente, essa legislação, essa mudança que está sendo proposta agora, nesse ano, e outra informação importante para a nossa audiência, toda mudança da legislação eleitoral ela tem que seguir o princípio da anualidade, ou seja, ela tem que ocorrer sempre um ano antes da eleição. Então a gente está, amanhã, né, a gente vai estar no prazo final para constar esse um ano antes da eleição do próximo ano, que é a eleição de 2020, que é a eleição municipal. E ela muda várias coisas, mas basicamente ela trata na questão da prestação de contas. Esse talvez seja o grande tema que está sendo tratado ali e que tem um baita casuísmo ali. Boa parte desse casuísmo foi vetado pelo presidente da República. Então essa mudança, essa legislação, ela traz uma alteração na questão da prestação de contas, ou uma tentativa de mudança na prestação de contas, e modifica inclusive porque recentemente o Supremo teve um entendimento, né, restringindo essa questão das doações eleitorais. E agora, se o Congresso não analisa e o Senado não analisa até amanhã, fica algo que a gente compreende que não pode já valer para o próximo ano. São trechos que fazem realmente a diferença, os trechos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, doutor Cristiano? Fazem muita diferença. Na verdade, o presidente vetou alguns pontos, a meu ver, deixou de vetar alguns importantes que criam, inclusive, uma brecha para a não contabilização de recursos que chegam para a campanha e dos recursos que são gastos na campanha. Mas ele vetou coisas importantes, por exemplo, que é a utilização do fundo partidário. Para você ter uma ideia, tinha uma proposição que alterava
pegava todos os processos que estão rodando atualmente sobre as contas eleitorais, sobre multas que são geradas, né, as campanhas eleitorais, para quem não participa de campanhas eleitorais, às vezes são geradas multas, tem processos que vão ocorrendo após as eleições. Então, entre outras coisas, possibilitava, na anistia que foi concedida ainda nesse ano, uma legislação para anistia, né, o Renato sabe bem disso, concedia a possibilidade de utilizar o fundo partidário para pagar isso, quer dizer, um absurdo total, né? Outra coisa que foi vetado pelo presidente da República, outra coisa importante também, isso nós estamos falando do fundo eleitoral, do fundo partidário, a possibilidade de você pegar todos aqueles funcionários públicos que fizeram doação e que a doação é considerada legal e agora tem multa, também poderiam bater e serem anistiados e utilizar o fundo desse recurso. Tudo isso, e aí o veto presidencial ele é muito correto nesse sentido, dizer que isso fere alguns princípios constitucionais, e um deles fere claramente, né, o interesse público. Estamos tratando de recurso público, nós temos uma discussão importante sobre a utilização de recursos públicos para a campanha. 2,5 bi? Por aí. Mas a utilização disso se torna algo que, no mínimo, é imoral. Doutor Renato, quando a gente traz para o lado da moralidade, para o lado da análise e do interesse público, ficou claro, inclusive, nos últimos movimentos sociais de manifestação política, que uma mudança profunda era exigida aí da população. São números altíssimos para financiar, para propor uma, vamos dizer assim, situação que a própria população, em sua totalidade, rejeita. Se é o momento de enxugar gastos, se é o momento de cortar situações desnecessárias, o que justifica toda essa proposta orçamentária para o fundo eleitoral? Não há dúvida que isso é um absurdo. Precisava que a população reagisse com mais força, porque financiar o próprio candidato a se beneficiar ao ser eleito com dinheiro público é uma excrescência. Isso não pode continuar, mas, infelizmente, ser decidido pelos próprios deputados que são interessados, ou os maiores interessados, inclusive também os seus senadores. Eles votam em causa própria, o que é um absurdo. Isso não pode persistir. É preciso que o próprio povo reaja a essa situação, que são uma quantidade enorme de dinheiro que financia a eleição dos próprios deputados, do interesse próprio, né? E ainda querem eles, como muito bem ressaltou aqui o nosso companheiro, eles querem ainda se beneficiar ainda mais pagando multas com esse dinheiro, etc., e outras coisas muito grandes. Eu vejo só nessa reforma uma coisa muito interessante, né? Que também vai trazer consequências muito grandes, que é a proibição de coligações. Sim. Nas eleições proporcionais. Os partidos pequenos estão derrotados, estão liquidados. Só os grandes partidos que já aproveitavam dos pequenos para fazer legenda, agora então eles vão julgar os pequenos para fora do jogo eleitoral, só ficando os grandes partidos se beneficiando dessa votação mais maciça, pois os pequenos muitas vezes não têm condição de superar a votação desses grandes partidos. Com certeza. E aí, Cristiano, entra uma situação de que, inclusive, poderemos ver, vamos dizer assim, cenários muito distintos já para a próxima eleição para os municípios, né? Inclusive, Juiz de Fora estaria aí dentro de uma nova possibilidade diante dessa lei eleitoral de novidades para o nosso pleito aqui, local, né? A questão do fundo, quer dizer, vai ter uma alteração, embora tenha sido vetado pelo presidente, vai ter uma alteração que é a correção. Então, pelo menos, nós conseguimos evitar que se agregasse mais dinheiro público nisso, mas ainda assim são valores elevadíssimos. Em Juiz de Fora haverá uma alteração, porque tudo isso é calculado em função da quantidade da população do município e o candidato, e para as pessoas entenderem bem, o recurso que ele vai poder utilizar na campanha é de acordo com o que ele declarou no imposto de renda dele no ano anterior. Então ele vai fazendo esses ajustes. Então, quanto isso, tranquilo. Então o recurso
recurso público. E eu concordo com o doutor Renato. Se eu quero ser candidato, que eu financie o meu interesse em ser candidato. No momento, a discussão sobre financiamento público, ela teoricamente torna as forças equilibradas, mas na prática não é isso que tem acontecido. Não é isso que acontece. Embora nós não tenhamos um modelo como o modelo de outros países na Europa sobre financiamento público, nós temos na prática isso quando se dá através do financiamento, através do fundo partidário e do fundo especial para campanhas, e que se tornam, na verdade, o financiamento público. O Supremo já bateu o martelo dizendo que não pode empresas privadas fazerem as doações. Então, pessoas físicas podem fazer, tem um limite para isso também. Mas o fato é que todo o modelo e tudo aquilo que está sendo proposto na mudança na legislação atual, nessa proporção do que foi aprovado, já sancionado pelo presidente, e que agora tem os vetos sendo apreciados, e que serão apreciados amanhã, é o que me parece, e acredito que possa ter veto sendo derrubado. Eu acho que o presidente talvez seja preparado para ter veto derrubado amanhã. Os 5 dos 6 já foram mantidos, né? Mas eu acho que alguma coisa... Mas tem uma proposta, por exemplo, que é a mudança do modelo próprio de prestação de contas. O TSE tem um modelo próprio. Então, todo mundo que é candidato, todo mundo que presta serviço para campanhas eleitorais tem um modelo próprio. Você entra lá no TSE e declara. Já é muito difícil do TSE fazer o controle com um modelo próprio. É muito complicado, realmente. Recentemente eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, tratando da dificuldade e da ilusão das prestações de contas. O que a lei estava propondo, e foi vetado pelo presidente da República, é que a partir de agora, cada partido pudesse prestar conta como bem quisesse. Ou seja, você pega tudo que a legislação criou para dificultar a prestação de contas, porque a prestação de contas, o objetivo é dificultar realmente. É para que você possa criar mecanismos... Seguir parâmetros bem definidos. E aí a ideia que os partidos queriam é que cada um pudesse usar um modelo contábil como ele bem entendesse para poder prestar contas. E aí isso fica muito fácil para você burlar, inclusive, os limites de gastos que se tem em cada município. E a conferência dessas contas seria enormemente dificultada. Cada um prestando conta de um jeito, haja pessoal para examinar isso a tempo de ainda homologar aquela candidatura a fim de tomar posse. É uma coisa praticamente impossível se cada um usar um tipo de prestação de conta. Embora a contabilidade seja uniforme, única, ela tem várias e inúmeras outras formas de poder ser feita uma prestação de contas. Já é muito difícil com o modelo atual, exatamente. Por conta do volume de prestações de contas. Imagina, nós temos mais de 5 mil municípios. Então, se a gente imaginar que cada município tivesse pelo menos 2 candidatos a prefeito, a gente sabe que é muito mais, nós teríamos 10 mil prestações de contas para prefeitos no ano que vem. E eu não estou nem falando de vereadores. Sim. E deputados. Então, assim, é muito difícil. E quando você cria um modelo onde cada um pode se fazer do jeito que quiser, aí se torna impossível. Meio-dia, mais 3 minutos. Eu tenho que fazer um primeiro intervalo, coisa rápida aqui no Debates na Globo, para a sequência nós debruçarmos também e destrincharmos todas as questões que estão em volta desta nova medida. São novas leis para o ano de 2020, o que foi e o que não foi vetado. E é claro, a gente sabe muito bem, vamos trazer as análises dos nossos convidados, que hoje estamos aí participando com o doutor Cristiano Santos, professor, advogado, cientista político, o advogado também doutor Renato Garcia, nosso debatedor aqui neste Debates na Globo. E eu estou aguardando a sua participação no nosso Facebook, já temos as primeiras interações conosco através da live, e nesta live você deixa aí a sua mensagem que nós estaremos lendo também e trazendo a sua participação, amigo ouvinte. É um rápido intervalo aqui no Debates na Globo e nós voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantindo o futuro, reciclando o presente. Seu lixo vira luxo, seu lixo vira luxo. Lata, papel, plástico, metais, não jogue tudo fora. Recicláveis Floriano Peixoto,
compra tudo e paga na hora. É de verdade, o melhor preço da cidade. Floriano Peixoto 119, telefone 3215-5933. Recicláveis Floriano Peixoto. Diogo e Giovanni Produções apresenta Tanton Brasil e Pet Maciel. Neste sábado, dia 5 de outubro, a partir das 19 horas, no Clube Vasquinho, na grande reinauguração. É isso mesmo, a partir das 7 da noite, o agito com Tanton Brasil e Pet Maciel. A melhor pedida do seu sábado está no Vasquinho, Avenida Bernardo Mascarenhas, 552, no bairro Fábrica. Então nosso encontro está marcado com Pet Maciel e Tanton Brasil. É neste sábado, a partir das 19 horas, no Clube Vasquinho. Clube Vasquinho, Avenida Bernardo Mascarenhas, 552, no bairro Fábrica. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia mais 16 minutos, nós estamos de volta aqui com este Debates na Globo. Hoje a nossa programação voltada para a análise da nova lei eleitoral. São dados aí referentes que podem já entrar em vigor para o próximo ano e nós estamos debruçando aqui dentro desta hora de programa com os nossos debatedores. Conosco hoje Cristiano Santos, ele que é advogado, professor, também cientista político. Está conosco aqui também o doutor Renato Garcia, advogado, debatedor aqui desta programação. Para você que nos acompanha no Facebook, deixe aí a sua participação, nós já estamos com as primeiras mensagens chegando, são perguntas aí para os nossos debatedores que nós vamos trazer aqui no Debates na Globo. No último bloco nós falávamos da questão do fundo eleitoral e vamos debater mais outros pontos sobre isso também, mas gostaria de colocar aqui também em debate e muito bem ressaltado pelo professor pelo professor Cristiano Santos durante o nosso intervalo, que são algumas brechas que essa lei pode vir a criar, onde realmente criam aí situações que podem se voltar contra a lisura desses processos, né? Inclusive no famoso Caixa 2. Como é que funciona isso mais ou menos, doutor Cristiano? Então, é porque a Lei 9.504, né, que ela trata, entre outras coisas, da questão dos gastos eleitorais, das despesas, da contabilização desses gastos, ela também sofreu alteração, ou seja, essa lei que nós estamos discutindo, sim, ela altera, entre outras leis, a Lei 9.504. E num dos pontos, né, ela fala sobre a questão do que pode ser gasto e o que não pode ser gasto através das campanhas eleitorais, e utilizando o fundo especial para campanhas eleitorais e o recurso que está no partido para essa finalidade. Então você pode gastar, por exemplo, com propaganda, com impulsionamento de rede social, está descrito e mais especificado dessa vez como pode ser feito isso, mas entre os vetos, quer dizer, e aí falando especificamente do artigo 11 lá da Lei 9.504, que foi alterada, né? Aliás, do artigo 18A da Lei 9.504, que foi alterado, e aí os serviços, e aí eu falo com muita tranquilidade, por ser advogado também, mas os serviços de consultoria, né, de algum tipo de assessoria jurídica honorária, advocatícia ou de contabilista, eles ficam fora do controle de gastos de campanha. Então um candidato pode gastar, digamos, R$500 mil na campanha. Vamos imaginar uma cidade pequena onde ele possa gastar R$1 milhão na campanha dele. Os gastos que ele tiver com o advogado, os gastos que ele tiver com contabilidade, gastos específicos relacionados à consultoria, assessoria, esses gastos não precisam ser contabilizados. Ele tem que informar esses gastos, mas ele não está dentro do limite de gastos que ele pode ter. Ora, o que ele pode fazer? Né? Ele pode contratar uma série de serviços e aquilo que for ficar fora, ele pode chegar para o contabilista e para o contador, para o advogado e contratar o serviço dele maquiando esse tipo de atividade. É claro que a OAB também fica atenta, é claro que o Conselho Federal de Contabilidade também vai ficar atento, mas isso é uma brecha, isso é um caminho para se facilitar, para se criar mecanismos para fazer o famoso Caixa 2 eleitoral. Esse é um grande problema.
E mais do que isso, qualquer pessoa pode doar para uma campanha. Então, um cidadão comum pode chegar, se ele tem interesse em votar no candidato, ele pode fazer uma doação, tem um limite para isso. Mas se a doação dele for para pagar alguns desses serviços, ele também não está sujeito a esses limites. Ora, o que está aqui previsto nessa alteração do artigo 18A da Lei 9.504, proposto e que não foi vetado pelo presidente, é um dos pontos mais importantes em relação à possibilidade de se criar, ou de se criar não, de se perpetuar o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. E aí, doutor Renato? Eu não tenho dúvida dessa colocação que o doutor Cristiano fez. A gente que vive no mundo jurídico, eu já fui do mundo contábil, hoje eu não estou mais tendo contato, mas tenho com muito jurídico, a gente vê que, lamentavelmente, tem muito profissional que avilta honorários, que negocia honorários, não segue a tabela da ordem para poder fazer os seus trabalhos. E isso abre um campo enorme de corrupção. Não tenha dúvida que abre. Se nós tivéssemos uns profissionais, todos eles seguindo à risca a tabela da Ordem Advogado do Brasil, não aviltando os seus honorários, a gente não teria dúvida. Mas agora, com essa situação, e sabendo que isso no meio político é utilizado de forma indecente até às vezes, nos deixa muito preocupados. Eu acho que concordo inteiramente com a colocação do Dr. Cristiano nesse sentido. É uma brecha que pode causar sérios problemas nas eleições futuras e principalmente nas prestações de contas futuras. Podendo haver desvios, podendo haver absurdos em gastos e sem nenhum controle. E é essencial o controle quando está usando dinheiro público. O dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é público, é nosso. E esse dinheiro nosso pode ser aplicado incorretamente e nos trazer também problemas para todos nós. A gente percebe, né, que sempre guiados pela intenção da população, pela vontade democrática, cada vez mais o sistema político, né, é debatido e é questionado, e eu acho que é bom que seja. Eu gostaria de saber a opinião, né, até de forma pessoal, de dois dos profissionais mais gabaritados nesta área aqui em nossa cidade. A gente sabe muito bem que quando tem empresas investindo, quando tem pessoas que estão ligadas a esses políticos, normalmente existe a intenção de que aquele grupo político seja não beneficiado, mas tenha os seus pontos de vista sobre como a sociedade deve andar e caminhar validados, né, através da linha pública, né, através do Estado. Como os senhores observam essa situação? Existe alguma alternativa a essas doações? É moral que exista uma doação que seja algo mais liberalizado ou não? Isso daí deveria ser feito com dinheiro público, porque o dinheiro público é o dinheiro dos pagadores de impostos que servem para dar substâncias para o Estado, a máquina estatal continuar funcionando. Como vocês avaliam, como seria, na opinião dos senhores, algo ideal para evitar essas distorções? Bom, eu acho que é indevido, é ilegal você pegar dinheiro público e dar para os políticos fazerem campanha. Eu acho que se o político quer se candidatar e ele vai receber por isso quando ele se eleger, ele tem que pôr dinheiro dele. Né? No máximo uma doação ou outra que ele possa angariar de forma legal. Nunca você pegar o dinheiro público que iria beneficiar uma escola, iria beneficiar um posto de saúde e pôr para político ser eleito e depois aproveitar-se dessa eleição sem dar nenhum retorno ao organismo público e nem à população. Eles ficam lá fazendo coisa em seu proveito. Teoricamente dizem, votam leis, votam isso, mas a gente vê hoje que as leis não estão ajudando muito o povo. As leis muitas vezes cuidam mais de interesses particulares e pessoais do que interesses coletivos. E isso traz uma enorme revolta naquele que está aqui embaixo, sem condição de poder, às vezes, até expor a sua voz, até de reclamar, e é obrigado a contribuir indiretamente com seu dinheiro de impostos para o político se beneficiar e se vangloriar e fazer farras até com seu dinheiro que é do povo.
Doutor Cristiano. Na verdade, assim, desde a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4.650, que foi uma proposta no Supremo Tribunal Federal e que ele reconheceu que era inconstitucional a doações de empresas privadas, ou seja, aliás, de empresas, de uma forma, empresas públicas também, mas o dinheiro que vem das empresas, que era o grande financiador, que, aliás, todo mundo sabe, é o grande problema que nós temos em relação ao Caixa 2 e a corrupção pós-eleição. Então, o Supremo já fechou essa questão. Só que o que acontece? As chamadas mini-reformas eleitorais que vão ocorrendo a cada ano, né, vão enxertando a lei, fazer uma pequena modificação da lei, ela vai acabando, abrindo um ou outro justamente esse ponto, criando uma outra situação que vai burlando a legislação. Então, nada impede, por exemplo, que o sócio de uma empresa possa fazer essa doação. E quando ele faz, aliás, quando qualquer pessoa faz, você faz com interesse. Eu posso doar o dinheiro para uma campanha simplesmente porque acredito no candidato, ou posso doar porque eu estou esperando a contrapartida depois. Então ninguém faz doações vultuosas de campanha, né? Se você observar, e eu posso falar que sem nenhum medo de estar errando aqui, as declarações que se fazem em campanhas, elas não chegam a um terço que efetivamente se gasta nas campanhas eleitorais. E o TSE sabe disso, só que o TSE não tem meios eficazes para controlar isso. Não tem meios contábeis para poder fazer esse controle. Então, tudo isso gera uma situação que é inaceitável. Junto disso, nós ficamos até discutindo, então tem que ser o financiamento público. A pergunta é, o erário tem condições de fazer esse financiamento? Será que o Estado, já tão combalido, já tão sem recursos, pode fazer isso? A fórmula é simples, nós precisamos aumentar a arrecadação, diminuir os gastos em algum setor, aí você pode escolher se você quer diminuir na saúde, na educação, em qualquer que seja, para poder fazer essa doação. Doutor, eu acho que entra até um aspecto de como as pessoas querem que a sua república seja guiada, né? Quais os caminhos que serão traçados, porque, e aí eu quero que os senhores comentem em cima disso também, se discordarem de mim podem fazer as suas avaliações. Se você entra num estado de social-democracia, em uma república que respeita de fato o dinheiro do pagador de imposto, daquele que contribui para que o Estado seja justo e efetivo para a maioria das pessoas e para a sua totalidade, você imagina que as verdadeiras campanhas meteóricas e avassaladoras de muitos candidatos que têm exposição na mídia, que têm recursos para viajar a um país continental como o Brasil, a despeito de outros que não gozam de nem 10% de todo esse poder aquisitivo para colocar aí as suas ideias. Então já começa nesse momento uma distorção democrática. Outras distorções que nós podemos até falar sobre isso, uma vez que as coligações ficam aí de forma difíceis de serem executadas, aquele tempo na televisão onde o horário é gratuito, mas a gente sabe muito bem que é um dispositivo público, né? É gratuito e o horário gratuito na televisão. É dinheiro público que paga dinheiro público Ele também. funciona com renúncia fiscal, aliás, foi até alvo também do veto. Não né? seria o caso Diminuir. de você enxugar a questão da campanha de forma mais assertiva? Vamos lá, vamos fazer debates, vamos ter aí momentos iguais de exposição na mídia, para que as pessoas possam, de forma mais barata para o contribuinte, apreciar o seu melhor candidato, a sua melhor opção. Não é isso que é feito, por exemplo, em outros países onde a social-democracia prevalece. Como vocês analisam dessa forma? Então, o sistema americano talvez seja o mais perverso de todos esses, de todos os sistemas em relação a esse modelo de financiamento. Você tem lá o controle de doações, isso vai depender também de cada estado, porque cada estado faz a eleição do jeito que bem entende, a mesma eleição ele trata do jeito que bem entende, então nós temos até um sistema organizado, que em tese é bem organizado. Em relação à questão da utilização dos espaços midiáticos para campanhas, rádio e TV, sendo mais específico, é chamado de horário gratuito, como você disse, mas ele não é tão gratuito, porque na verdade o Estado, né, o TSE, e é o dinheiro dos recursos públicos, né, vai pagar as emissoras. Vai pagar como? Na verdade isso funciona basicamente através de renúncia fiscal. Então a empresa de comunicação ela vai deixar de arrecadar determinado valor, porque o Estado vai pagar porque utilizou aquele espaço. Tem aí a discussão sobre o interesse público, então isso tudo bem. A grande questão é,
Se você começa a aumentar demasiadamente, e parte da proposição era voltar aos horários aqueles dos 6 meses, você aumenta o gasto. Então nós precisamos reduzir gasto. Não sei também se esse veto não vai cair, né? Não sei, pois é. Mas assim, ninguém quer que aumente gasto nesse momento, nós precisamos reduzir gasto. Porque se aumentar gasto, tem que aumentar a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, tem que aumentar tributos, impostos, não tem outro jeito. Então nós precisamos criar um modelo, e alguns países foram muito pródigos nesse sentido, de dizer, olha, os candidatos vão ter limitação sobre o que eles podem dizer, sobre como eles devem se posicionar. Mas vão utilizar os seus meios próprios. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. O sujeito, o candidato republicano, ele vai numa emissora, porque aquela emissora tem um posicionamento claro como republicano. Fox. Ele vai numa outra emissora que tem um posicionamento claro como democrata. E é assim. Só que nós não temos essa maturidade. Nós achamos que não se pode opinar. Quer dizer, o nosso modelo não sequer permite isso. Sim. Então, ou a gente muda o modelo, ou a gente tem que ficar todo mundo fingindo que ninguém apoia ninguém, que as empresas de telecomunicação não apoiam determinado candidato, mas elas apoiam, todo mundo sabe disso, e é legítimo que o faça. Só que no modelo que nós temos, não só não é legítimo, como também não é legal. Né? Então, porque lá acontece isso, mas é financiado pelo povo. Financiado pelas pessoas que têm interesse. E mais, o eleitor, quando assiste um determinado candidato, uma determinada emissora, ele fala, bom, essa emissora apoia esse candidato. Então, ou eu quero ouvir, ou ele está pregando para mim que quero ouvir, ou eu vou ver sabendo que pode ter esse viés. Aqui não, todo mundo tem a capa da neutralidade. Ninguém é neutro na política, não é possível. O cientista político não é neutro também. O advogado não é neutro. Então, esse controle ele é muito necessário no nosso modelo. Só que nós prometemos fazer o controle, mas não conseguimos efetivamente entregar esse controle de gastos, esse controle da mídia. Doutor Renato. O problema todo é essa questão do financiamento público. A coisa fica muito fácil para o candidato. Ele não tem quase que desenvolver esforço e cada vez fica querendo mais. Ampassan, falando aqui agora, que eles ainda queriam mais aumentar o horário eleitoral. Passar a ser 6 meses antes, né, de fazer esse horário eleitoral. Foi vetado pelo presidente da República. Não sabemos se esse veto vai ou não ser derrubado. Espero que não seja derrubado, porque é mais uma exploração ao povo. Volto a repetir, é um absurdo o governo financiar campanha política de deputados, de senadores, e até de presidentes ou de vereadores, o que for, quando o povo está passando tanta dificuldade. É incompreensível que isso ocorra. Para meu ver, isso é inimaginável se aceitar como estamos aceitando uma coisa dessa. É preciso que se tome um outro partido, se tome uma outra forma, deixa correr livremente, cada um que vai buscar os seus recursos aonde for, porque é inadmissível, repito, que o governo financie campanhas de deputados e senadores que ganham fortunas. Sim. E é isso que financia a sua campanha. Por que o governo vai financiar? O que é que justifica isso? Não entendo, eu não consigo entender e não posso entender, por isso eu estou insistindo, estou repetindo. É preciso que o povo tome uma posição contra isso, entendeu? Porque esse recurso tinha que ir para a saúde, tinha que ir para a educação, onde está faltando dinheiro. Deputado, ele que se vire. Ele quer ser deputado? Se vire. Eu sou do tempo, isso aí não acredito, que os vereadores de Juiz de Fora não ganhavam um tostão para trabalhar, entendeu? E olha a qualidade de Câmara que nós tínhamos aqui em Juiz de Fora. Eu ainda me lembro muitos deles, saudosos, vereadores, que davam a sua contribuição, o seu esforço para poder ajudar o prefeito, ajudar a cidade a se desenvolver. E Juiz de Fora se desenvolveu muito bem nessa época. Agora, por que dar dinheiro para essa gente para eles se elegerem? Outros países, inclusive, têm essa tradição, né, de que o trabalho do congressista, do deputado, do homem público, ele não é uma carreira, né, ele é uma prestação de serviço. Então o sujeito vai lá, ficam ali 4, 8 anos e depois, mas ele é médico, é um líder comunitário, então ele não tem ali a carreira, político não é uma carreira, né, é um momento que ele passa. Mas, enfim, passa aí de como também a população observa o seu
os governantes e escolhe também, né, viver dentro desse contexto. 12h34, tem que ir para um rápido intervalo aqui no Debates na Globo e peço licença dos colegas debatedores para chamar a atenção do público, porque nesta quinta-feira, de 18h30 às 19 horas, aqui na nossa programação da Rádio Globo, o Globo Esportivo, através da liderança e da apresentação do nosso companheiro Ricardo Wagner, recebe o Juninho da chapa JR 2020, uma série de entrevistas com a presença dos candidatos à eleição para o Tupi Futebol Clube. Estamos falando de eleição também, o Tupi, clube da nossa cidade, passa por este momento. No programa de ontem recebemos o candidato Clóvis Santos da chapa SOS Tupi. Esse programa também está disponível no nosso Facebook, na íntegra, e na tarde de hoje vamos receber aí, portanto, o Juninho da chapa JR 2020 no Globo Esportivo. Fica o convite para todos os interessados acompanharem. 12h35, nós voltamos já com Debates na Globo hoje, recebendo os doutores Cristiano Santos e Renato Garcia. Um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Está com alguma conta da CEMIG em atraso? Aproveite o saque de FGTS para negociar seus débitos. Acesse o site cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. CEMIG, nossa energia, sua força. Vem aí o Bahamas Mix Fábrica, inauguração nesta terça, 9 da manhã, com ofertas que você nunca viu. É o Fest Inauguração com preços arrasadores. Bahamas Mix Bairro Fábrica, inauguração terça, 9 da manhã. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a Oficina do Terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na Oficina do Terno. O Grupo Candelária oferece a você e sua família o plano crematório mais completo da cidade, a partir de R$ 60 por mês. Crematório particular com salão ecumênico e amplas capelas para velório. Agora em novo endereço, Avenida Rio Branco, número 2881. Venha nos fazer uma visita e comprove carinho e respeito nos momentos mais difíceis. Ou ligue 3215-5959. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia e 38, nós estamos voltando aqui para este Debates na Globo. Deixa eu fazer um convite muito especial para você. Grande Baile dos Amigos do Cebola está chegando. É com Edmar Augusto, neste sábado, dia 5, no Círculo Militar. Super baile para você curtir a partir das 9h30 da noite. A mesa com 4 lugares está sendo comercializada a R$ 60 ali no Zé Kodak. Na região central de Juiz de Fora, na estação digital do Zé, você vai lá e adquire também a sua mesa por R$ 60. São 4 lugares para você curtir esse super baile, e o lucro, olha só que bacana, será todo destinado à estátua de ferro do nosso querido companheiro de Rádio Globo, de imprensa de Juiz de Fora, Idemar Aquino, Cebola. Este busto será colocado ali na Praça do Jardim Glória e nós estaremos aí com essa grande festa do Baile dos Amigos do Cebola. E você que é amigo do Cebola, é amigo da Rádio Globo, estará presente e eu conto com a participação de todos. Estaremos esperando você lá neste grande baile. Doutores, 12h39, estamos aqui com Cristiano Santos, Renato Garcia, advogados,
Doutor Cristiano Santos, também na análise política, sempre está aqui conosco, trazendo as suas considerações, e o nosso companheiro Renato Garcia, sempre aqui também como debatedor deste Debates na Globo. Nós falamos bastante do fundo eleitoral nos últimos 2 blocos. Eu gostaria que os senhores trouxessem também algumas considerações sobre a nossa cidade para o próximo ano. A gente sabe que começam a se formar as candidaturas, começam a se formar os burburinhos. Dentro desse contexto sempre tem aquelas primeiras candidaturas que não estão oficialmente ligadas ao que a gente espera do pleito, mas sempre temos também nomes relevantes que aparecem na cidade. Como este novo conjunto de leis podem, de certa maneira e de maneira mais específica, conduzir as eleições municipais do ano de 2020? É que todos estão esperando, é claro, sempre tem os nomes fortes, deputados, próprio prefeito e outros homens públicos da nossa cidade. A gente sabe muito bem também que essa nova lei pode multiplicar candidaturas, pode também proporcionar novos partidos. Como vocês estão observando essa situação para a nossa realidade aqui no nosso quintal? Nós vamos ter uma alteração, é uma eleição um pouco diferente, especialmente para o cargo de vereador. Quer dizer, ao fim dessas coligações, quer dizer, agora o partido vai ter que ter ele mesmo próprio seus candidatos, sem fazer a coligação para vereador. Isso muda muito, e até a movimentação que a gente já começa a ver de alguns vereadores para poder se salvar, porque a gente já ficando com medo, porque se elegia, porque conseguia voto, trazia 3, 4 partidos para fazer coligação. Então ele trazia candidatos de cada bairro, que tinha 100, 200 votos em cada bairro, que não teria a menor chance de se eleger. Sim. E que incorporava, e agora vai ter que trazer isso para o partido, e isso fica um pouco mais complicado. Essa é uma mudança muito importante, eu acho que é uma mudança muito positiva, que dificulta muito para a gente fazer análise, quais são os possíveis, os eleitos, aqueles que são mais fortes, mas assim, de qualquer maneira, eu acho que é muito positivo. Em relação a essa mudança que tem agora, esses recursos que vão começar a chegar na cidade por conta da distribuição dos partidos, toda essa movimentação ela começa a ser feita em Brasília nesse momento. Ou seja, cada um desses partidos começa a pensar, bom, agora eu vou ter X milhões, e nós estamos falando em milhões mesmo, milhões. Para que a audiência não fique, não, ele está errando, não, é milhões que o partido vai chegar e vai distribuir, e nós estamos falando de recurso legal, tá? Não estamos falando de recurso ilegal, não. Que ele vai chegar, então o partido A, o partido B, o partido C, vai chegar em Juiz de Fora e vai dizer, olha, eu tenho tanto de recurso para distribuir para os candidatos. Então a chapa dele vai ter 10 vereadores. Então digamos que ele tenha 1 milhão para distribuir no partido dele para esses vereadores. Ele tem 10 candidatos. Ele vai distribuir de forma igualitária para os candidatos? Não. Quer dizer, o presidente do partido, o diretório, que vai decidir quem vai ficar com esse recurso. Então nós discutimos agora há pouco, né? Como tornar o modelo mais democrático. O modelo em tese do recurso público é democrático, mas na prática ele não é. Porque além dele pegar recurso do já combalido Estado brasileiro, ele faz com que aquele que é o dono do partido, e a expressão é essa mesmo, o partido é uma instituição pública, mas ele é o dono do partido, ele é o dono do diretório municipal. Ele vai decidir para qual candidato a vereador ele vai distribuir. E ele é candidato a vereador também. Então você já sabe, a maior parcela vai vir para ele. Então ele vai trabalhar, ele vai colocar 10 candidatos para trabalhar para ele ser candidato. Então esse é um grande problema que o modelo atual não conseguiu combater, a legislação atual com as suas mudanças não combate e até piora um pouco essa situação. Agora o quadro político em Juiz de Fora ele é muito complexo, porque na verdade nós temos, né, o prefeito, que tudo indica que será candidato à reeleição, ele foi vice, foi eleito como vice, tudo indica agora será candidato à reeleição. Acho que ele precisa até se posicionar mais sobre isso, mas é a estratégia que eles estão fazendo. E tem uma série de candidatos, quer dizer, nós temos a candidata, a deputada federal Margarida Salomão, que deve ser candidata, é potencial candidato. Nós temos o Charles, que é um potencial candidato. Nós temos a delegada Sheila, que também é potencial candidato. E tantos outros que podem compor esse cenário e que tornaram o jogo político em Juiz de Fora para a próxima eleição absolutamente imprevisível. Algumas pesquisas já apontam para a liderança de um ou de outro, mas eu acho que é um cenário muito imprevisível ainda. Ainda tem um tempo também, né, de desdobramentos. Inclusive, o que acontece em Brasília pode ramificar e até em Belo Horizonte para a realidade local. Mas, doutor Renato, dentro do que o Cristiano comentou, como o senhor observa essa movimentação para
as mudanças que estão sendo votadas em Brasília possam surtir efeito na nossa cidade já na próxima eleição? Como que o senhor está captando esse cenário? Pela análise preliminar assim, da legislação, a primeira coisa que eu vejo é que os caciques políticos vão retornar à tona. Eles é que vão mandar para onde, quem vai receber o recurso, quem não vai, de acordo com o interesse dele. Isso vai ser um fato irreversível, porque acabaram os pequenos partidos praticamente. Eles não vão ter condição de obter votações significativas. Não pode fazer colocação, então eles não podem mais servir de escada para o outro candidato de um partido maior. Então é uma situação diferente que vai trazer nuances e resultados diferentes. Me chama a atenção aqui em Juiz de Fora a quantidade de corajosos que nós temos. Outro dia eu vi no jornal cerca de 8 candidatos a prefeito. É sabido, é público e não vai ser tão cedo que sai disso. Juiz de Fora está numa situação financeira horrorosa. Não está conseguindo cumprir os seus compromissos como deveria cumprir, está tendo dificuldade de desenvolver o trabalho que foi planejado, que foi dito. E aqui adianta, a gente fala, vai melhorar a sua arrecadação? Não vai, porque ele depende do governo federal e depende do governo estadual. Sim. Fundamentalmente. A arrecadação própria de Juiz de Fora é muito pequena, com o IPTU, com o ISS, com o ITBI, e só. Então ele não tem condição de gerar com esses 3 tributos um aumento de arrecadação suficiente para que o novo prefeito tenha uma forma mais cômoda de administrar a cidade. Então eu os considero malucos ou heróis para poder topar uma empreitada como essa. Eu já vivi lá dentro, já vi como acontecem as coisas no serviço público, como é que você pode administrar a forma de distribuição do dinheiro ou não, porque tem certas atividades que o dinheiro tem que ser cumprido. Você tem que gastar com a saúde, você tem que gastar com a educação, você tem que gastar com o pessoal. O que sobra? E para quem não sabe, o doutor Renato foi secretário de administração, não é isso? Isso, é. Então, como poucos sabem o que é isso, o que é administrar. Porque uma coisa é você ser prefeito, outra coisa é ser o secretário que tem que cuidar daquele problema. Porque o prefeito vai dar entrevista e fala bonito, e fala que está resolvendo, mas que está resolvendo o secretário. E sabe como poucos? Como é difícil lidar com a escassez de recursos públicos e com a demanda crescente de políticas públicas. A pressão que existe para poder melhorar salário pessoal, contratar novas pessoas, né? E adequar a receita que você tem. Quando ela é curta, a questão é complicadíssima. Perfeito. 12h48 é um rápido intervalo, é o último deste debate na Globo. Na sequência, a gente volta para pincelar outros pontos aqui desta lei eleitoral com os nossos convidados, Cristiano Santos, também Renato Garcia, doutores, advogados. Cristiano Santos, cientista político, professor também, muito nos auxiliando da forma sempre didática da qual o Debates na Globo proporciona para você, ouvinte Globo, todas as informações necessárias para o seu dia a dia. Nós voltamos já, é um último intervalo, na sequência o bloco final deste debate. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Está com alguma conta da CEMIG em atraso? Aproveite o saque de FGTS para negociar seus débitos. Acesse o site cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. CEMIG, nossa energia, sua força. Olha o Mineirão
atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Creme de leite Italac 200 gramas, 1,48. Biscoito Renata 200 gramas, 1,10. Mussarela, peça o pedaço quilo, 14,80. Chã de dentro, peça o pedaço quilo, 17,80. Capa de filé, peça a vácuo, quilo, 12,98. Acém bovino, peça o pedaço quilo, 13,80. Ofertas válidas até sábado, 6 de outubro. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Pais, 12.001, Antigo Macro. SOS Serviço Médico Auxiliar. Aluguel e venda de camas hospitalares, muletas, bengalas, suporte de soro, cadeiras de rodas, oxigênio medicinal, bicicleta ergométrica, tipóias, colar cervical, ambulância para viagem e muito mais. Guarde nossos telefones 3215-1090 e 3241-1090. SOS Serviço Médico Auxiliar, agora com aluguel e venda. Avenida 7 de Setembro 670. Telefones 3215-1090 e 3241-1090. A rádio que vibra com você. Olha, para você que tá ligado com a gente, dia 1º de novembro, é uma sexta-feira muito bacana em Juiz de Fora, e o Terraço vai receber o show de Alexandre Pires com o projeto O Baile do Nego Velho, atualmente que leva música para todos os cantos do país, aquela mistura de axé, pop, pagode, samba e funk, com um repertório recheado de hits dos anos 90. Olha só que bacana. Gostou? Tá legal? Vendas, ingresso digital, Zine Cultural, Shape Suplementos, Shopping da Tecnologia e Dom Martim Pizzaria. E tem virada de lote agora, dia 9. Então você tem que correr para adquirir o seu ingresso neste lote e não perder nenhum detalhe desse super show. Hashtag Desanima Não, Vale do Nego Velho, Alexandre Pires em JF, dia 1º de novembro no Terraço. Você não vai ficar de fora. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 9 minutos faltando para 1, estamos de volta com o último bloco deste Debates na Globo, agradecendo muito a participação do cientista político, advogado, professor Dr. Cristiano Santos, também do advogado Dr. Renato Garcia, ele nosso debatedor aqui de todas as semanas no Debates na Globo. Hoje nós estamos falando da lei eleitoral e das novas possibilidades para as próximas eleições, e as dezenas de interações conosco através dessa live no Facebook e as centenas de pessoas alcançadas já estão trazendo algumas dúvidas, e que eu achei pertinente que está, inclusive, incluído nas últimas alterações dessas semanas, é a questão da inelegibilidade do candidato. Vamos lá, doutor Cristiano Santos, como é que a gente pode trazer essa questão de forma bem didática para o nosso amigo ouvinte? Inelegibilidades que são vetos que fizeram por parte do Bolsonaro. Como o senhor analisou essa situação? Na verdade, assim, é uma das proposições. A lei das inelegibilidades, ela tem uma lista enorme daquilo que torna um candidato inelegível, ou seja, Sim. Ele não pode ser eleito. E aí a discussão sempre foi qual o momento, e o momento sempre foi colocado, o momento do registro da candidatura. Então, quando ele faz o pedido de registro da candidatura, ele tem que estar afiliado no partido pelo período estabelecido, e aí ao fazer esse registro, ele tem esse registro deferido ou não pela Justiça Eleitoral. Nessa mudança, nessa nova mini-reforma eleitoral, a proposição era que, ao invés de ter do registro da questão da inelegibilidade ser considerada no momento do registro da campanha, no registro dele como candidato, que se considerasse o momento futuro, ou seja, no dia que ele for tomar posse. Então, se ele vir a ganhar, né, se ele ganhar a eleição, no dia que ele vai tomar posse, ele está inelegível ou não está. Isso, obviamente, e o veto presidencial trata dessa questão, apontando que nós estamos colocando uma profunda insegurança jurídica. Porque alguém pode estar inelegível hoje, pode não estar lá na frente, mas eu não tenho como avaliar o ponto futuro. Ou seja, como se ele estivesse falando, olha, eu vou ter direito adquirido. Ele tem uma expectativa de direito, de uma condenação que foi retirada. Ele teve uma condenação transitada e julgada em colegiado, mas ela pode lá na frente ser derrubada. Mas se ela foi derrubada, no momento do registro da candidatura, ele não reunia. Então isso foi vetado, a meu ver, um veto correto também do presidente da República, e que evita, no mínimo, uma insegurança jurídica, mas ela evita uma outra coisa. Ou seja, como que alguém que está inelegível hoje, o eleitor, ele não tem como avaliar se ele estará em condições de tomar posse ou não amanhã. Então pode ser que eu aceite a candidatura dele e amanhã aquilo que ele esperava na hora de tomar posse, ele não possa tomar posse porque ele é inelegível. Ou seja, não vão ter que voltar
Nós vamos ter que dar um passo para trás. O direito vai ter que olhar, olha, então vamos voltar lá no mês de julho, mês de agosto, quando ele fez o registro de campanha dele, e lá ele não podia. E isso vai gerar uma briga judicial, porque ele vai dizer o seguinte, mas naquele momento me foi permitido o registro da campanha. Então, tudo isso eu acho que é um veto correto, porque a lei das inelegibilidades ela é importante para evitar alguns problemas, e fique claro, ela trata somente de quem tem condenação transitada e julgada, ele precisa ter a condenação pelo menos no colegiado, ou seja, ele sofreu uma condenação e recorreu e não está no colegiado, ele pode se candidatar, mas se ele tem a condenação já em segunda instância, ele não pode. E doutor Renato Garcia, realmente essa é uma questão bem polêmica dessa nova lei eleitoral, porque trata também de paixões e de contextos que a gente acompanha e de políticos grandes que movimentam massas, né? Não tenha dúvida, com essa questão de atuação da Lava Jato provocou muitas situações como essa de políticos tradicionais, né, que sofreram condenação e agora querem usar de subterfúgios para poder levar vantagem. Eu concordo plenamente com o veto do presidente da República, espero que a Câmara seja sensata e não ceda às pressões nesse sentido, para que a gente possa ter um mínimo de segurança jurídica ao ver uma eleição. Ela não pode ficar na expectativa, vai ser, não vai, ela vai amanhã ou é depois, não. É no momento do registro da candidatura, ele tem que estar em plenas condições de pleitear o cargo. Isso é que é o correto, isso é o que deve ser feito, porque as questões futuras pertencem ao futuro, não pertencem ao agora. E o agora é que você deve definir todas essas situações que vão deixar as eleições de uma forma segura, de uma forma límpida e clara para o eleitor poder avaliar o candidato, porque você não avalia o candidato da noite para o dia. Você quer pensar, quer ver um tipo de candidato, o que é que ele pensa, o outro o que é que pensa, agora você vai ter que pensar, e se aquele foi elegível naquela época? Isso é um absurdo, não tem condição disso ser feito, porque causa insegurança jurídica, que é uma coisa muito séria, onde se trata da consciência de cada pessoa poder julgar e poder arbitrar e poder decidir. Afinal de contas, ele tem que ter segurança nessa decisão. E a melhor segurança nessa decisão é essa questão. Como é que o candidato pode ser eleito? No dia que ele for registrar, ele tem que estar em plenas condições do exercício do seu direito. Doutor? E ainda tem um agravante nisso, porque nós estamos falando de uma lei ordinária, que se propõe a mudar uma lei complementar. A lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, é uma lei complementar, portanto ela precisa de um quórum maior para a sua aprovação. A lei ordinária precisa de um quórum mínimo. Né? Quer dizer, então você quer alterar uma lei complementar através de uma lei ordinária, ou seja, você teve uma maioria qualificada para criar a inelegibilidade e você quer alterar com uma maioria com um quórum menor. Quer dizer, isso é uma excrescência jurídica, inclusive. E você pensa que esse pessoal que vota os nossos interesses, os nossos direitos. Exatamente. Mas eles sabem que isso não é possível. Para ver se e que isso depois iria gerar ações lá no Supremo para discutir a legalidade dessa lei, e ela teria que ser considerada ilegal, porque ela fere a lei complementar. Perfeito. 12h57 é o momento final deste programa. Tenho certeza absoluta que o microfone da Rádio Globo estará aberto para futuras discussões dentro desse tema, e nós vamos sim debater esses e outros aspectos quando o assunto é lei eleitoral, quando o assunto é o futuro da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Cristiano Santos mais uma vez conosco, e tenho certeza absoluta que nesta participação nossos ouvintes puderam aí e tiveram essa oportunidade de aprender um pouco mais com os seus pontos e suas colocações. Foi um prazer receber. É sempre um prazer estar aqui nessa casa que eu gosto muito, uma casa onde nós podemos discutir de maneira livre, todos têm seus posicionamentos, mas é importante que a gente possa discutir esses temas. Mandar um grande abraço a toda a audiência, os amigos do Viana Júnior que eu estou chegando daqui a pouquinho, os amigos lá do Barros e Batista Santos, aliás, a turma do Ceprajur também, e um grande prazer estar com o doutor Renato aqui hoje, discutindo esse tema. Doutor Renato, muito obrigado por sua participação mais uma vez, mais uma semana aqui no Debates na Globo. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, né? Já habituei-me a esse microfone de longos anos que eu tive da Rádio Nova Cidade, né? Da própria Rádio Globo. E é bom a gente poder desabafar, às vezes. A gente usa, às vezes, esse microfone no sentido de desabafar, né? De
pôr para fora aquelas revoltas que a gente sente quando a gente está impotente de interferir numa situação, mas podendo expor a sua opinião. Isso é muito importante. Também, já não é a nossa primeira vez, não é, Cristiano, que a gente está nesse microfone, já discutimos em eleições, estamos aqui debatendo nessa mesa. Isso é muito bom, porque é uma pessoa educada, uma pessoa fina, que a gente pode expor nossas ideias livremente. Das eleições nós já percamos algumas vezes, mas com todo respeito, e com isso acredito que o povo pode se ilustrar melhor, ter melhor conhecimento daquilo que está ouvindo e poder decidir livremente. E se você me permite, hoje é um momento histórico e eu e o doutor Renato concordamos 100%. Perfeito. Nós discordamos 100%, hoje concordamos 100%. Perfeito. É dessa forma que a democracia caminha. 12h59, quero agradecer aqui ao Leandro Carvalho, na técnica da Rádio Globo. Este programa está disponível no Facebook para você compartilhar, está lá na sua totalidade, na nossa página Rádio Globo Juiz de Fora, então siga, curta e deixe as suas mensagens. 1 em ponto a todos, excelente tarde, nós voltamos amanhã. Comigo aqui na Rádio Globo, também com Alberto Bejani, em mais uma edição do Debates na Globo. Então até amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, Debates na Globo. Temas da atualidade com convidados.